Agora, a origem econômica, que é muito importante também, e essa origem econômica ela pode, inclusive, ser vista, quem pesquisa a história do cypherpunks, é muito interessante porque todas as discussões, todos os e-mails que foram trocados nessa lista, desde 1992, eles estão disponíveis para quem quiser ler. Essa semana, até em preparação para essa palestra, eu fiz uma pesquisa bem profunda das mensagens, e é incrível como as fontes que eu vou trazer aqui estão todas lá. Então, tudo que esse pessoal, esses criptógrafos, cientistas de computação, tudo que eles estavam tentando implementar e criar na prática, soluções práticas, tem muito de influência econômica desses principais autores que eu vou trazer aqui. Então, o primeiro deles, nesse conceito de dinheiro, é o Karl Menger, que seria o pai fundador, ou quem começou a chamada Escola Austríaca de Economia. Karl Menger era um austríaco, e ele escreveu alguns livros, mas no campo do dinheiro, esse é um livro, na verdade é mais um livreto, tem 50 ou 60 páginas, chamado sobre as origens do dinheiro, On the Origins of Money. Depois, em 1912, outro livro muito importante no campo monetário, do Ludwig von Mises, esse sim o pai fundador da Escola Austríaca de Economia, chamado A Teoria do Dinheiro e do Crédito, Theory of Money and Credit. Em 1962, o Murray Rothbard, também muito inspirado pelo Mises, esse é um economista americano, escreveu na verdade, é um tratado de economia, Man, Economy and State. Aí outro livro bastante importante, e esse muito citado pelos cypherpunks, por esses criptógrafos, chamado de Denationalization of Money, a desnacionalização do dinheiro. E esse foi um livro escrito pelo F.A. Hayek, Friedrich von Hayek, que foi ganhador do Prêmio Nobel em 1974, 2 anos antes. E esse livro foi realmente um divisor de águas no estudo monetário, especialmente na época, porque com esse livro, depois de estudar durante décadas a teoria bancária, a teoria monetária, entender a influência que os governos têm na moeda, no dinheiro que a gente usa, ele finalmente chegou à conclusão, ou mais ou menos desistiu de achar que o governo poderia, em algum momento, gerir a moeda de forma eficiente ou de qualquer forma economicamente justa, digamos assim. E esse livro teve tanta influência que chamado a desestatização do dinheiro, que, na verdade, foi até uma ampliação de uma palestra que ele tinha dado 2 anos antes, que o título era Choice in Currency, então escolha em moeda, poder de escolher moeda. Então, basicamente, a ideia desse livro era que nós desestatizássemos o dinheiro, que hoje é uma ideia completamente herética no campo da ciência econômica. Poucas escolas de pensamento econômico acreditam que essa é uma ideia que deva ser, no mínimo, defendida, jamais, mas estudada, muitas nem sequer acham válido estudar essa ideia. Mas esse foi o livro do Friedrich von Hayek. E depois de 88, The Theory of Free Banking, do George Selgin. O Selgin, inclusive, estava na lista de discussão dos cypherpunks, e esse livro dele foi muito discutido, essa ideia também de ter a banca completamente livre, inclusive livre para emitir o seu próprio dinheiro, ou seus próprios bilhetes de bancos, os banknotes. Então, é o que ele trazia com esse livro, The Theory of Free Banking. Ele está vivo ainda, inclusive eu entrevistei ele num podcast que eu tenho em inglês, chamado Crypto Voices, que eu faço com um amigo meu americano, e a gente entrevistou ele ano passado para falar de Bitcoin, teoria monetária, free banking e tudo mais. E ele é bastante ativo no Twitter também. E em 2002, de novo, o Nick Szabo, não apenas na parte de criptografia, mas também na parte de estudo do dinheiro, ele trouxe esse paper em 2002, Shelling Out the Origins of Money. E foi um paper muito importante porque ele complementou a história do dinheiro do Karl Menger, ou a conjectura de como o dinheiro surge no mercado. Esse é um paper muito importante porque ele traz a ideia do proto-dinheiro e como, olhando a história e a arqueologia e as evidências de diversos materiais que foram usados ou diversos artefatos que foram usados por sociedades primitivas, que esse seria um proto-dinheiro. O que ele chama de colecionáveis, por exemplo, colar feito de concha ou pedras, enfim, diversos artefatos que eles chamam que eram
não poderiam ser forjados, a sua manufatura não poderia ser forjada, eram realmente custosos de produzir, e eram esses colecionáveis ou proto-dinheiro, proto-money. Então essa foi a ideia do Nick Szabo. E muito disso está incorporado na ideia do Bitcoin também. Então culminando aqui, essa é a origem econômica do Bitcoin. E por que é importante essa origem econômica e por que ela teve muita influência? Porque por trás de todos esses escritos está, como eu disse, a ideia de concorrência no dinheiro. A ideia que o dinheiro, a moeda, pode ser produzida pelo mercado. Não apenas pode, como deve. Ou que a moeda deve estar sujeita ao mesmo mecanismo de concorrencial que todos os outros produtos na economia hoje estão. Ou praticamente todos, a não ser que o governo não queira. Mas essa é a ideia seminal desses autores, e a maior parte deles seriam considerados dessa chamada escola austríaca de economia. Então, tudo isso é o que culminou na criação do Bitcoin em 2008.